Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso segundo vídeo de revisão do conteúdo de Direito das Sucessões desse semestre. Lembrando que esse vídeo ele é um complemento para o estudo de vocês, então não deixem de ler a doutrina, ler o código e também o que a professora Luísa passou em sala de aula. Importante destacar também que esse vídeo ele é voltado para os quartos anos, que já estão tendo essa matéria. O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Unisal Lorena. Aqui embaixo vocês podem ver o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato comigo, ou então via WhatsApp, pelo número que eu mandei para vocês no grupo da sala. Aí a gente tem contato mais direto e mais rápido para poder sanar as dúvidas de vocês. Esses são os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Lembrando que o conteúdo da prova é o que a professora Luísa passar em sala de aula, então se eu tiver um pouquinho adiantado na matéria, é que como as aulas são de revisão, elas são mais rápidas e às vezes eu consigo dar um conteúdo um pouco mais na frente do que a professora Luísa está dando em sala de aula. Começando então pela herança jacente, que é aquela que não possui herdeiros e também não tem testamento. Com isso, aqueles bens deixados pelos decújios, eles não têm para quem ser transferidos a sua propriedade. Ele está regulado pelo artigo 1819 do Código Civil. Só que esses bens, eles não podem ficar, sem um proprietário, sem um possuidor, porque eles vão acabar se deteriorando. E por isso que surgiu esse instituto. E aí, existem dois caminhos para a herança jacente. Caso apareça algum herdeiro, ela vai deixar de ser jacente e vai se converter em inventário, com a posterior partilha dos bens, como a gente já falou no primeiro vídeo. Entretanto, se não aparecer nenhum herdeiro, a herança ela vai se tornar vacante, e que é um procedimento que a gente vai ver mais para frente. O passo a passo do procedimento da herança vacante está regulado no artigo 738 a 741 do Código de Processo Civil, dentro da parte de procedimentos especiais. Então, como que essa informação que teve uma herança que foi deixada, mas não tem herdeiros? O cartório, ele comunica ao juízo, comunica ao juiz da comarca que uma pessoa morreu sem deixar herdeiros e também sem deixar testamento. O juiz ele determina a arrecadação dos bens, ou seja, vai ser feito um levantamento de quais bens o decújio deixou, o que ele possuía em vida que não tem para quem ser deixado. Após a arrecadação, a indicação dos bens, vai ser nomeado um curador. Esse curador, ele tem um encargo público, então ele tem que usar de boa fé, de toda a sua diligência para tomar conta daqueles bens, e ele serve para administrar aquele patrimônio, para que não ocorra a deterioração dos bens e nenhum prejuízo caso apareça um herdeiro. Depois é feita a avaliação dos bens. O oficial ele se direciona onde estão os bens e ele avalia. Ele vê o valor de mercado daqueles bens. E ele também tenta descobrir algumas informações, tanto dos herdeiros, quanto se existe algum outro bem que não foi arrecadado. Depois vai ser publicado editais. Eles servem para dar publicidade para o procedimento e fazer com que, se existirem herdeiros que não têm conhecimento daquela herança, possam aparecer. A partir da publicação do último edital, o herdeiro ele tem o prazo de 6 meses para comparecer nesse processo. Caso não apareça nenhum herdeiro, vai ocorrer a declaração de vacância. Essa declaração de vacância,
ela vai transmitir a propriedade resolúvel para o Estado. Por que ela é resolúvel? Porque ela não é plena, né? O inverso seria se ela fosse plena, e ela não é. Porque o Estado, ele não pode começar a usar aqueles bens como se fosse seu. Não, ele só vai tomar medidas para impedir a deterioração dos bens e administrá-los. Depois de 5 anos da abertura da sucessão, é que a propriedade ela passa na íntegra para o Estado. Então, ele pode usar da forma que ele quiser. É o que está regulado no artigo 1822 e 1823 do Código Civil. Quando eu falo aqui em Estado, gente, é a questão ampla, certo? Então, vai incluir a União, o município e o Distrito Federal. Vai ser determinados bens para cada um desses entes conforme a localização dos bens. Então, se o bem estiver localizado em um terreno do município, esse bem vai para o município. Se for da União, para a União. Só que a lei ela restringe e não permite que esse bem vá para o Estado, né? O Estado da Federação. Minas Gerais, São Paulo, não é permitido. É só para a União, para o município ou então para o Distrito Federal. Entre a declaração de vacância e a propriedade ser plena do Estado, tem esse prazo de 5 anos, que é o que a gente chama de período de carência, para caso apareça algum herdeiro que não tinha conhecimento. Importante também destacar aqui que se existirem herdeiros, mas todos renunciarem, ninguém quiser aquela herança, a gente não vai ter todo esse procedimento. Não vai ser uma herança considerada que está em jacência, né? É uma herança que automaticamente se torna vacante devido a essa renúncia geral. Aqui é importante destacar também o processo de habilitação, que também é um procedimento especial dentro do Código de Processo Civil. Está no artigo 743. Quando um herdeiro ele não tinha conhecimento dessa sua condição, e ele descobre posteriormente a todo esse procedimento que eu acabei de explicar para vocês, ele pode, depois de comprovar a sua condição, se habilitar nesse processo para ser reconhecido como herdeiro. E ele tem o prazo de 6 meses daquela questão dos editais, que eu tinha falado antes, para poder promover a habilitação. Tem outro instrumento também, que é a ação de petição de herança. Ela serve também para o caso de um herdeiro ser reconhecido como tal e poder ter acesso àquela herança que foi deixada pelos decujos. O legitimativo, então, é o herdeiro fora da herança, aquele que ainda não recebeu, que não foi chamado a suceder. O legitimado passivo é quem possui a herança, ou então o Estado após o procedimento, porque pode ter situações em que é feita a partilha dos bens, todo o procedimento do inventário, e só depois aquela pessoa ela tem conhecimento que ela é também uma herdeira. Então, nesse caso da letra B, ele pode entrar contra quem recebeu a herança, porque aí vai ter que ser feita uma nova partilha, caso comprovada a condição de herdeiro. E o prazo é de 10 anos da abertura da sucessão. É um prazo bem longo para poder esse herdeiro, né, que não tinha conhecimento, ter acesso a esses bens. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sucessão. Basicamente, a sucessão legítima desse primeiro momento, que é aquela que decorre da lei, dos herdeiros necessários. Primeiro de tudo, a gente começa vendo o que acontece quando o decujus ele deixa o seu companheiro, né, o seu cônjuge, e também filhos, descendentes. A gente precisa seguir uma regrinha, responder algumas perguntas para entender como vai ser feita essa divisão. A primeira é se perguntar qual que é o regime. Todas as questões que eu já vi da OAB, elas indicaram um regime, tá? Então, a gente só precisa ter conhecimento de como é feita a divisão dos bens nos regimes. E aqui
famílias e sucessões são duas matérias que andam assim, de mão dada. Então, a gente precisa sempre estar relembrando essa questão dos regimes. A gente pergunta, qual que é o regime? Depois, a gente tem que perguntar se nesse regime há ameação dos bens, se tudo que foi adquirido pelo casal vai ser dividido. E aí, a gente depois pergunta se há sucessão. Por quê? Qual que é a máxima da Luísa em aula? Quando há ameação, não há sucessão. Então, se eu respondo sim para a pergunta número 2, eu vou falar não para a pergunta número 3. E todas essas perguntas dependem do tipo de regime. Vamos ver alguns exemplos. O João, ele se casou com a Maria e eles tiveram 2 filhos, o Luiz e o Fernando. O João, ele morreu, deixando os seus filhos e sua esposa vivos. Supondo que o regime de casamento do João e da Maria fosse o regime da comunhão universal. O que significa isso? Que todos os bens serão do casal. Todos os bens que já possuíam antes do casamento, eles fazem parte do patrimônio e tudo que é adquirido depois também faz parte do patrimônio. Então, tudo é o que a gente chama de patrimônio comum. Tudo é tanto do João como da Maria. Certo? E aí, nesse caso, se tudo é do João e se tudo é da Maria, a gente vai ter meação? Sim. Metade do patrimônio é da Maria. Agora, se eu falei que tem meação, vai ter sucessão? Não, porque uma pergunta é o inverso da outra. Nesse caso, a sucessão de João, se o regime deles fosse da comunhão universal, metade dos bens pertencem a Maria, porque é o direito dela, que decorre, né, do regime do casamento, e a outra metade, que pertencia a João, vai ser dividida entre os filhos Luiz e Fernando a título de herança. Nesse caso, cada filho vai receber 1/4 dos bens. Por quê? Metade já pertence a Maria. Então, o que vai ser dividido é apenas a metade que pertencia a João. Assim, cada um vai receber 1/4, que é a metade da metade, vamos colocar assim. Agora, vamos analisar um outro regime, que é o regime da comunhão parcial de bens e quando tem bens particulares. Por quê, gente? A comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido depois do casamento é considerado bem comum. Vai ser de João e de Maria. Mas o que foi adquirido antes é apenas do João e é apenas da Maria. Nesse caso, supondo que o João, antes de casar, ele tinha 3 casas, ele tinha carro, ele tinha uma poupança. Nessas situações em que tinha bens particulares, como os bens são apenas de João, vai ser dividido entre Maria, Luiz e Fernando, porque nesse caso, nos bens particulares, não tem meação, porque os bens são apenas daquela pessoa, são apenas de João. E aí, nesse caso, quando os bens particulares de João, se o regime fosse da comunhão parcial de bens, seria dividido entre Maria, Luiz e Fernando. Nesse caso, cada um ficaria com 1/3. Cada um ia receber a mesma parte daquela herança dos bens particulares. Agora, quanto aos bens comuns, ou seja, aqueles bens adquiridos durante o casamento de João e Maria, os filhos Luiz e Fernando receberiam apenas 1/4, como já falei no regime da comunhão universal. Por quê? Os bens adquiridos durante o casamento, eles pertencem tanto a Maria quanto a João. E assim, a Maria tem direito a metade daqueles bens. Metade daquilo é dela. Então, depois do casamento, Luiz e Fernando teriam direito a apenas 1/4 daquela herança. Vamos falar agora da ordem de vocação hereditária quando tem ascendente, ou seja, o ascendente e o cônjuge. Não tem filho, ele só foi casado. Nesse caso, a gente tem 2 regras principais.
A primeira diz que não há direito de representação, supondo lá o caso do João e da Maria. O João e a Maria não têm filhos, né, nessa situação. E o João morre. O pai de João já está morto, antes de João, e apenas a mãe está viva. A herança de João vai ser dividida entre a mãe de João e a esposa de João. Não vai ser passado para os avós paternos de João. Por quê? Porque não há direito de representação. Quando o pai de João morreu, ele não teve como passar para os seus ascendentes, né, para os seus pais. Isso que é a questão de não há direito de representação. Aí, nessa situação, se o pai de João já for falecido e apenas a mãe for viva, vai ser dividido entre a mãe e a esposa, que é a Maria. Agora, a gente tem essa questão da mesma cota para cada uma das linhas. O que significa isso? Supondo que o João morreu e os seus pais já eram falecidos antes dele. Só que o João, ele tem avós, tanto paternos quanto maternos. O que vai acontecer? A Maria, ela vai ter direito a metade da herança, certo? E a outra metade da herança vai ser dividida entre os avós paternos e maternos. Então, vai ficar 1/4 para os avós paternos e 1/4 para os avós maternos. Não importa quem esteja vivo ali, né? Se só o avô, se só a avó, se ambos. Vai dividir de forma igual para cada linha, certo? Para cada linha ascendente. Então, cada um vai receber a mesma porção da herança. Nesse caso, quando o primeiro grau, né, na questão do ascendente, não puder receber, o segundo vai receber de forma igual entre as linhas sucessórias, né, entre a linha do pai e entre a linha da mãe. Isso, gente, levando em consideração também o tipo de regime, certo? Para ver se vai ter meação ou não. Porque se tiver meação, aquela parte ela vai receber a sua metade, né? Mais uma porção da herança. Nesse caso, tanto a meação quando não há meação, vai haver a divisão da herança. A questão importante quando é ascendente concorrendo com o cônjuge é para saber quanto vai ser a herança. Se vai ser dividida a totalidade ou se vai ser dividido metade. Mas se houver essa divisão da metade, mesmo assim, o cônjuge vai receber da parte do seu esposo falecido. Vamos falar agora da cota mínima, que é uma coisa que o código traz, né, para dar proteção para aquela pessoa que ficou. Então, em regra, quem sobrevive tem direito a, no mínimo, 1/4 da herança. Então, supondo que João e Maria tivessem 5 filhos. E é o regime da comunhão universal. A Maria, ela vai receber 1/4 e o que sobrou da herança vai ser dividido entre os 5 filhos. Agora, supondo que fossem 3 filhos, aí a herança seria dividida da forma normal, porque estaria assegurado o direito a 1/4 a Maria. Então, se tiverem mais herdeiros que extrapolem essa porção de 1/4, vai ter que 1/4 ser destinado à esposa, né? No caso, a Maria. Só não vai ter essa questão da cota mínima do 1/4 quando tiver filho de apenas um dos cônjuges. Então, supondo que o João, antes de casar com a Maria, ele tivesse tido um filho, o Felipe. Nesse caso, o Felipe e os demais filhos de João e a Maria vão receber a mesma cota. Não vai ter a questão do 1/4 destinado a Maria.
vai ser dividido de forma igual entre todos os herdeiros. Um ponto importante que pode causar deixar um pouquinho assim complicado para vocês é a questão da vocação hereditária entre irmãos. Há uma diferença entre irmãos unilaterais e bilaterais no momento da partilha. Por quê? O irmão unilateral, que é aquele que é filho só do pai ou só da mãe, ele vai receber X, certo? Já o irmão bilateral, que é filho do pai, da mesma mãe, ele vai receber 2x. O bilateral, ele recebe o dobro do que receberia o unilateral, conforme o artigo 1841 do Código Civil. Agora, a ordem de vocação hereditária, os colaterais. Quando a gente não tem herdeiros necessários, quando o de cujus ele não era casado, quando ele não tinha filhos, quando ele não tinha pais, quem vai ser chamado para suceder na herança? O irmão, sobrinho, tio e primo, que são os parentes, que são os herdeiros, né, colaterais que o Código traz. Isso está previsto no artigo 1839 do Código Civil. A primeira regra é que o direito de representação ele só vai acontecer para os sobrinhos do de cujus. Depois que passar na linha de sucessão dos sobrinhos, não há mais direito de representação. O que significa isso? Depois dos sobrinhos, se não houver algum herdeiro, vai passar para o de mesma linha. Então, supondo, o de cujus deixou apenas tios. Se um tio morreu, não vai passar para os filhos dele, mas sim para os outros irmãos da mesma linha. É o que está previsto no artigo 1853 do Código Civil. Assim, os demais herdeiros, depois do sobrinho, eles vão receber apenas por cabeça, porque chegou a sua vez, mas não quando tem essa questão da representação. Bom, gente, essa foi a revisão de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um e-mail ou então uma mensagem, como eu já tinha falado, via WhatsApp. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.